Nossa história começa às margens do rio Tietê, na área do Ribeirão Doce da cidade de Reginópolis, São Paulo. Região que se localizava a antiga fazenda Ribeirão Doce, domicílio onde, segundo os registros, em 15 de fevereiro de 1922 nascia Antônio Francisco da Silva. Antônio Francisco da Silva era filho de Maria Benedita de Jesus e João Francisco da Silva, sendo seus avós maternos Ledulina Maria e José Antônio Mariano, e avós paternos Vitalina Maria de Jesus e Antônio Francisco da Silva. Antônio Francisco da Silva já era filho do segundo matrimônio de Maria Benedita, que em seu primeiro matrimônio nas regiões da cidade de Pederneiras, ficou viúva de Antônio Manuel Jacinto, tendo já 2 filhos desta união, chamados Sebastião e José. No segundo matrimônio, então nasceria Antônio Francisco da Silva, e do fruto deste segundo matrimônio de Maria Benedita e João Francisco da Silva também nasceriam os filhos Josino, Joaquim, Teresa e Orosina. A família de Maria Benedita de Jesus e João Francisco da Silva eram de trabalhadores rurais, que à época nesta região do interior de São Paulo, o cultivo do algodão era na maior parte dos sertanejos sua fonte de trabalho. Na década de 1920, durante o governo de Epitácio Pessoa, os habitantes do povoado de Reginópolis começam a se movimentar, visando melhorias. Até o ano de 1922, ano de nascimento de Antônio, essas terras tinham a designação de Nossa Senhora Rainha dos Anjos do Batalha, e se subordinavam a Iacanga e à comarca de Pederneiras. Passando para o final dos anos 1930, Antônio Francisco, já jovem, decide ir a uma cidade vizinha chamada Borborema, pois havia tido interesse de fazer um curso de alfaiataria, que era ministrado na cidade. Foi em Borborema, São Paulo, que Antônio Francisco conheceu a linda Idalina Rosa e caiu nos encantos de sua beleza e simpatia. Antônio Francisco da Silva e Idalina Rosa se casaram, e do fruto deste matrimônio nasce seu filho primogênito, chamado Reinaldo. Então Antônio e Idalina foram para o vilarejo de Areia Dourada, que hoje é a cidade de Marabá Paulista. Moravam no mesmo sítio a família de Antônio e Idalina, e José e Oscalina. Antônio e Idalina tiveram mais 7 filhos depois de Reinaldo, sendo na sequência Romilda, Antônio, Orlando, Benedita, Maria, Rosa e a caçula Vilma, que nasceria já no estado do Paraná. Em Areia Dourada trabalhavam no cultivo do algodão. Mas seguindo os anos, aconteceria algo terrível que mudaria tudo na vida das famílias. Em meados dos anos 1950, aconteceria algo que mudaria o rumo das coisas para as famílias de Antônio Francisco e Idalina, e José Francisco e Oscalina. Antônio Francisco e José tocaram respectivamente a lavoura de algodão, e havia um funcionário que decidira parar o serviço e ir embora. Os mais velhos da família contam que este funcionário que trabalhou junto no sítio era um ex-presidiário. No entanto, no ato da contratação, Antônio não teve esta informação. Pois bem, o funcionário então pede para ir embora, e seu acerto de contas é feito por Antônio. No entanto, irredutivelmente, o homem tende a reclamar que Antônio estaria fazendo as contas de seu acerto incorretamente, e estaria roubando o dinheiro que era seu por direito. No entanto, Antônio refaz as contas, e o ex-funcionário não aceita o acordo. Em tom de ameaça, o homem diz o seguinte: "Um dia eu voltarei aqui, e então acertaremos estas contas." Não se sabe ao certo quanto tempo demorou para que isso acontecesse. Porém, o homem volta ao sítio, e armado com uma carabina, arma uma confusão. Oscalina trata de pegar todas as crianças do sítio e se esconder, para que não acontecesse algo ainda mais ruim. No entanto, algumas crianças da família de Antônio Francisco ficaram no sítio, e em meio à confusão, o homem atira na direção de Antônio Francisco, e foge, sem saber que havia atirado na direção de Antônio, e havia também acertado o tiro em Romilda, segunda filha de Antônio, e Idalina, a qual vem a falecer.
Os mais velhos da família dizem que no decorrer desta situação o homem que atirou foge e José, irmão de Antônio, munido de uma arma, vai atrás para tentar encontrar o homem. José segue andando à procura do criminoso e informando na cidade de Marabá Paulista o que havia ocorrido no sítio. A notícia se espalha na cidade e, entre os comentários, a notícia chega nos ouvidos do homem que havia atirado contra Antônio. No entanto, o homem não sabia que seu ato tinha tirado a vida de uma menina inocente. Ao ouvir isso, o homem fica perturbado e acaba ele mesmo tirando a sua própria vida. Depois deste triste acontecimento, a família de Antônio Francisco e Idalina e a família de José e Oscalina decidem ir embora, pois a triste situação teria deixado o ambiente do sítio muito triste. Então decidem arrumar as coisas e vir embora para o Paraná, onde cada família seguia um rumo, sendo que José e Oscalina ficam nas regiões de Jaguapitã, e Antônio e Idalina seguem em direção da cidade de Itaguajé, onde ficam por um tempo. Posteriormente, Antônio Francisco compra um sítio em São Jerônimo da Serra, o qual começa a cultivar café. A colheita não vinga devido a muitas geadas que ocorreram naquele tempo, então Antônio vende o sítio, seguem para a cidade de Ivaiporã, e por fim entre os anos de 1953 e 1954, chegam em uma cidade chamada Borrazópolis, onde trabalhariam em uma fazenda por 10 anos no cultivo do café. Foi nesta fazenda que os filhos teriam sido criados por fim, e de lá os filhos seguiriam sua vida. Foi nesta fazenda também onde nasceria a filha caçula, Vilma Francisca da Silva. No entanto, após o nascimento de Vilma, Antônio Francisco da Silva finalizaria sua jornada aqui na Terra e descansaria. No ano de 1964, dia 17 de maio, seria o derradeiro dia de Antônio Francisco da Silva. Antônio Francisco da Silva Filho, que é o terceiro filho de Antônio Francisco, conta que neste dia, o senhor Antônio seu pai havia comentado que iria comprar tecido para que eles pudessem fazer a colheita de café que estava próxima. Antônio Francisco da Silva Filho comenta que seu pai arriou seu cavalo ainda no dia 16 de maio de 1964 e seguiu para a cidade de Borrazópolis. Em algum momento desta jornada de Antônio Francisco, ele possivelmente teve um mal súbito montado em seu cavalo, o que teria decorrido em uma queda de seu cavalo e ficaria imóvel. Em algum momento no lugar onde ocorreu a queda de Antônio, passaria um japonês conhecido na região como Pedaraki, o qual avistou o senhor Antônio Francisco da Silva e imediatamente o levou para o Hospital Santa Luzia, na cidade de Borrazópolis. Após deixar o senhor Antônio Francisco da Silva no hospital, o senhor Pedaraki iria ao sítio avisar a família de Antônio o acontecido. Infelizmente, no dia 17 de maio de 1964, a 1h da madrugada, meu avô, Antônio Francisco da Silva, nos deixaria, terminando sua incrível jornada aqui. Eu, Fábio Luciano da Silva, decidi fazer esta homenagem após 100 anos de seu nascimento, contando brevemente a jornada de meu avô, que entre erros e acertos de sua vida, deu origem junto com minha querida avó Idalina, a minha querida família. Deixo aqui um abraço especial aos mais velhos da família, os quais tiveram a paciência de me contar as breves histórias da jornada de Antônio Francisco da Silva. Em especial ao tio Orlando, tia Maria, tia Ditinha, tia Vilma e meu querido pai, Antônio Francisco da Silva Filho, que desde criança conta as histórias da jornada de nossa família. Em memória deixo aqui também um abraço aos filhos dos que já faleceram, no caso os filhos do tio Reinaldo e tia Rosa. Também um abraço especial à família do tio José e da tia Oscalina, em especial a Jaqueline e a Iraci, que contou as histórias que a tia Oscalina contava sobre como meu avô conheceu a minha avó. A toda a família deixo aqui meu abraço e espero que tenham gostado. Quando tu passa nos matos, meu bem, cantando puros caminhos, vai seguindo atrás de ti, meu bem, um bando de passarinho
Ai, cabocla bonita, me dá um beijinho. Cabocla bonita, me dá um beijinho. Cabocla bonita.